A missão de Jesus continua. Transferida de geração em geração, ela continua por meio da sua igreja e dos seus discípulos espalhados ao redor de todo o mundo. De braços abertos, avançamos das cidades para as nações, acolhendo o órfão, atendendo a causa do estrangeiro e cuidando de tudo aquilo que Deus nos deu, vivendo pela missão de ganhar todas as pessoas para Jesus. Hoje, em nossa segunda mensagem, iremos ser ministrados a amar as pessoas sem Jesus no mundo e o quanto nós precisamos ser agentes missionários do amor de Deus em todos os lugares. Para acompanhar os pontos da mensagem e os versículos utilizados, preparamos um esboço digital, que pode ser baixado por meio do QR Code ou pelo app Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. Nós começamos, pastor Fabiano ministrou na semana passada no culto das 10, começando esta série de mensagens, que será uma série de 4 mensagens, e ele nos falou sobre um amor em movimento. Um amor em movimento cujo responsável para este movimento do amor somos nós, o corpo de Cristo. E ele falou para a gente, colocando alguns textos básicos. O primeiro que está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3,12, quando ele diz que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros, para que todos, a exemplo de nosso Senhor, por vocês. E depois ele falou também sobre o texto de 1 Coríntios 16:14. Façam todas as coisas com amor. O que é interessante nesse texto de Tessalonicenses é que Paulo não está falando à igreja de Tessalonicenses para que eles tenham amor. Ele está falando, está dando um conselho, está dando um encorajamento à igreja de Tessalonicenses para que o amor que já existe dentro deles transborde. Ele não está dizendo, olha, que vocês tenham muito amor, que vocês cultivem o amor. Ele está dizendo, vocês já são recipientes de amor. Vocês já têm amor dentro de vocês quando receberam a graça de Jesus que veio por meio do Espírito Santo, quando vocês receberam o Salvador em vosso coração. Portanto, como recipientes que já estão cheios do amor de Deus, agora façam também transbordar esse amor, porque quando algo transborda, alcança outras superfícies. Não é assim? Se você coloca água num copo cheio e o copo transborda, daqui a pouco essa água, que tem muita capilaridade, ela começa a atingir outras superfícies e daqui a pouco tudo isso está cheio de água. E toda a superfície está tocada por esta água. E Paulo, eu que estava dizendo para essa comunidade de Tessalonicenses, amigos, façam transbordar o vosso amor. Mas por quê? E aí ele responde lá em Coríntios e diz assim, porque vocês devem fazer tudo com amor. Nós somos uma comunidade de amor, um amor em movimento. A igreja de Jesus é amor em movimento. Mas ela só consegue ser amor em movimento quando ela decide amar as pessoas sem Jesus na nossa comunidade. Entre nós, amar os irmãos, cuidar uns dos outros, apoiar uns aos outros aqui na nossa comunidade. Ela só é um movimento de amor quando nós decidimos amar as pessoas sem Jesus no mundo, como nós vimos aqui. Nós estamos nesse movimento de ir às nações e também receber as nações aqui nesta igreja. E nós acolhemos e nós vamos fazendo discípulos de todas as nações. Nós estamos cumprindo a missão. Nós somos uma igreja em movimento quando nós amamos as pessoas com necessidades especiais e quando amamos e fazemos Cristo ser formado em todas as pessoas por meio do discipulado. Uma igreja saudável não é um monumento, diz o nosso pastor já aqui. Uma igreja saudável é uma força em amor em movimento. Então nós precisamos nos edificar espiritualmente, edificar a nossa comunidade, porque essa é a maior preocupação pastoral. E todos nós que estamos aqui temos algo pastoral, porque nós devemos cuidar
uns dos outros. A gente vive isso o tempo todo nos nossos GDCs. Nos GDCs não é só o pastor, o líder de GDC que está pastoreando, mas quando nós fazemos esse discipulado compartilhado, um pode estar sendo pastor na vida do outro, porque nós precisamos todos receber o amor um dos outros. O amor cristão deve ser visível em ações, palavras e atitudes. Vocês sabem, meus irmãos, que aqui, pelo menos no Brasil, falar de amor é muito comum. Falar de amor a palavra amor, ela é comum. As pessoas falam eu te amo por qualquer coisa. E também nos últimos tempos é uma palavra que está sendo muito banalizada. Sabe, eu vou te contar rapidinho aqui um fato. Na minha terra, no meu contexto, que eu nasci, a gente não falava, pelo menos até a época que eu estava lá, muito a palavra eu te amo. Nós não falávamos muito para uma pessoa eu te amo. Eu, por exemplo, não me lembro, desde que eu nasci, meu pai ter me dito eu te amo. Eu não conheço essa palavra vinda do meu pai. Também, mesmo da minha mãe, que eu sei que me amava tanto, eu nunca ouvi ela falando eu te amo. Mas eu não tenho dúvida de que meu pai e minha mãe me amavam. E me amaram muito. E como é que eu sei que eles me amaram, mesmo sem eles terem dito esta palavra? Eu sei porque eles demonstraram por atos e ações que me fizeram sentir que de fato eles me amavam. Só que às vezes nós falamos tanto a palavra sem demonstrar na prática o significado dessa palavra. Porque o amor não é simplesmente um sentimento, uma emoção em si. O amor é um movimento que se transforma em ações e atitudes. Você faz um movimento, você demonstra. Você não fala eu te amo e deixa o cara com fome. Você não fala eu te amo e deixa de perdoar. Você não fala eu te amo e você vira a cara, não quer ficar no mesmo lugar com a pessoa. Você não fala eu te amo e você não vai lá pregar o evangelho para ela. Você não fala eu te amo e você não quer ficar no mesmo GDC para ela. Você diz eu te amo e você assume as consequências. Porque tem consequências. Quando eu comecei a namorar com a Elsa, minha esposa, eu não falei para ela que eu amava ela. Eu disse, não, se eu falar que eu a amo, eu estou lascado. Porque na hora que eu disser que eu a amo, eu vou ter que me casar com ela. Então eu namorei com a Elsa 1 ano e meio sem nunca ter dito que eu a amava. Acreditam? E ela ficava, não acredito, esse cara está me enrolando, está me enrolando, está me enrolando. Até o dia que eu disse, agora eu vou ao Brasil, agora eu vou dizer, eu acho que eu vou casar com essa preta. Que coisa maravilhosa. Aí eu cheguei nela e falei, eu te amo. E eu sabia que eu ia me casar com ela, mesmo que eu estava deixando ela ficando lá 5 anos depois, mas eu estava dizendo, eu te amo. E aí ela não acreditou, obviamente, você fica 1 ano, não fala, e depois fala, eu te amo, quem acredita? Mas eu falei, eu te amo, e após 5 anos à distância, eu voltei, saindo desse Brasil maravilhoso, para ir me casar com ela, e a ter trazido, porque eu tinha falado, eu a amava, não tinha nada que ia me dizer, cara, você falou, eu te amo, o que faz me separar de você? Contra tudo, eu tinha que honrar aquela palavra, não, eu amo mesmo, será que eu amo? Eu amo. Eu tenho que cumprir a minha palavra. Então, meus irmãos, o amor precisa ser uma força em movimento que deve ser demonstrada em ações, não somente em palavras, mas em atitudes e principalmente em sacrifício. Porque foi assim que o nosso Deus demonstrou o seu amor para conosco, mandando o seu único filho como sacrifício vivo para morrer em meu e em seu lugar. Amém? Então, isto é o que nós estamos conversando. O amor deve ser visível em ações e em palavras. Uma igreja que ama, ela abençoa, ela abençoa a comunidade, alegra o coração do nosso Deus e faz cultivar relacionamentos fortes, fortalece os nossos relacionamentos. Ela realiza atos de amor, de bondade, a gente sai e faz atos de amor pela cidade. Uma igreja de amor em movimento serve melhor a Deus por meio das pessoas. Então hoje quero entrar aqui rapidamente para a nossa mensagem de hoje. E eu gostaria de chamar o vídeo para que você assista comigo agora. No princípio, Deus criou o homem à sua própria imagem.
Ele caminhou com o homem no entardecer do Éden. Mas o pecado interrompeu esta união. Então Deus criou um missionário. Deus disse: eu preciso de alguém disposto a dizer não ao status quo, não ao sonho da riqueza, a deixar suas famílias para voar para terras distantes e aprender um idioma que nunca ouviram, a andar em ônibus lotados, nas costas de camelos, alguém que durma em qualquer lugar, coma qualquer comida, suporte o calor e lute contra o frio, com um sorriso em seu rosto, só para levar o Evangelho para um povo que não é o deles. Então Deus criou um missionário. Deus disse: porque a seara é grande, eu preciso de alguém pronto a semear a semente, arar a terra, regar a semente e colher a colheita que está madura. Alguém para ir treinar, para multiplicar as colheitas e responder o chamado e pagar o preço. Então Deus criou um missionário. Deus disse: eu preciso de alguém que seja um servo radical de todos, assumindo o trabalho mais baixo, lavando os pés dos pobres, cuidando dos doentes e limpando suas feridas. Eu preciso de alguém para visitar o prisioneiro, que cuide da viúva e do órfão, que sente na poeira como uma criança e lhes conte que elas são amadas. Então Deus criou o missionário. Deus disse que ele precisava de alguém que acreditasse que os olhos cegos podem ver e pés mancos podem andar e que os mortos podem viver novamente. Alguém que orasse por longas horas e intercedesse através da noite, por gemidos inexprimíveis de súplicas, para que uma alma possa ser salva. Deus disse: eu preciso de alguém honesto e corajoso, cheio de graça, misericórdia e compaixão, livre do medo e passividade, caminhando em verdadeira identidade, alguém ardendo com amor, cheio da verdade, alguém que radiantemente reflita a glória de Deus. Então Deus fez o missionário. Deus disse: eu preciso de alguém que dirá sim antes de ser perguntado. Alguém que iria a ilhas distantes, desertos remotos, cidades do interior, nações fechadas, vizinhos próximos e universidades prestigiadas para alcançar o inalcançável, que escalaria qualquer montanha e superasse qualquer obstáculo. Porque como eles iriam crer nele, se nunca ouviram a seu respeito? Como ouvirão, a não ser que alguém pregue? E como pregarão, a não ser que sejam enviados? Então Deus fez o missionário. Amar as pessoas em Jesus no mundo. Atos 1:8. Mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Em Mateus 28, 19 e 20, nós lemos o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A partir desse contexto da exceção de Jesus, aqui tem algo muito interessante, porque Lucas que foi o mesmo que escreveu Atos, Lucas não era Pedro, não era João, Lucas não era o cara mais extrovertido
dos discípulos. Mas é interessante que tanto no livro de Lucas, se você acompanhar no Evangelho de Lucas, ele fala mais ou menos a mesma coisa, com a qual ele começa aqui no verso 8 de Atos 1. Ele fala de algo muito específico. Enquanto os outros estão dizendo, ide e pregai o Evangelho, vocês vão por todas as nações, façam discípulos. Marcos fala, Mateus fala. Lucas fala algo muito particular. Lá no Evangelho e aqui, ele fala sobre o poder, sobre receber poder. Lá em Lucas ele fala, fiquem aqui que vocês vão ser revestidos de poder. Aqui em Atos 1:8, ele fala a mesma coisa que Jesus havia dito aos discípulos. Olha, fiquem aqui, vocês vão receber poder. Mas em que contexto isso acontece? Acontece no momento em que Jesus estava se preparando para a sua ascensão. Jesus já tinha ressuscitado, estava falando com os discípulos, encorajando eles. E aí a galera falou, que bom, agora Jesus ressuscitou. Então, se Jesus ressuscitou, ele é o cara, ele tem poder. É agora que nós vamos nos livrar dos romanos. E agora? E aí um dos discípulos pergunta para Jesus, Jesus, e aí, quando vai ser o dia que a gente vai aniquilar os romanos, que o teu reino vai se estabelecer e nós vamos mandar ver, né? Na linguagem lá da... Não era, essa é a linguagem nossa. Mas quando é que a gente vai aniquilar os romanos? Aí Jesus disse, olhem como Jesus era. Jesus disse, o que você tem a ver com isso? Não é da sua conta. Vamos parafrasear, mais ou menos assim. Jesus disse, o que tu tens com isso? Não te é dado a saber as datas ou os dias. E aí Jesus continua, já no verso 8, e ele diz assim, mas, aí Jesus faz uma ressalva, mas, recebereis o quê? Recebereis o quê? Recebereis o quê? Poder! Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí eles falam, que legal, poder é muito bom, poder é bacana, então quer dizer que teremos poder? Vocês receberão poder, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês. E se nós vamos receber poder, e o Espírito Santo vai estar sobre nós, nós vamos poder fazer tudo. E aí Jesus vem e dá mais uma ressalva. Olha o que Jesus fala. Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Ponto e vírgula. E serão, quê? Em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, o poder não é para o nosso bem-querer, não é para a gente se deleitar, fazer o que a gente quer e tal, e chegar aqui, retetê, mas você não vai. O poder tem missão para cumprir. O poder é para você sair da sua zona de conforto e cumprir a missão do Senhor Jesus. Está aqui. Não basta você ficar... É muito legal, é muito ótimo que você seja cheio do Espírito Santo, que você tenha muito poder em nome de Jesus, é muito legal. E é assim que temos que ser. Mas se esse poder só fica com você, no seu retetê, no seu umbigozinho, na sua bolha, você não está cumprindo a missão. Você faz retetê e depois você sai e prega a palavra a quem precisa ouvir o Evangelho de Cristo. Ao vizinho, a tia que você não gosta, o chefe que você não gosta, o prefeito que você não gosta, o governador. Você tem que ir e pregar. Não basta dançar. Tem que sair e falar do amor de Cristo. É isso que ele está falando. Você vai receber poder, sim, Senhor. Mas o meu poder é para que você cumpra a minha missão. E como é que nós sabemos que a gente tem que cumprir a missão de Jesus? Ele completa em Mateus 28. E ele diz assim, 19 e 20. Portanto, agora é uma ordem. No primeiro que nós lemos, nós temos uma promessa. Mas receberão, é futuro, é uma promessa. Agora, nós temos uma ordem. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco
Aí, mas, agora que é um consolo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos um chamado divino, uma missão. É isso que nós somos para toda a comunidade de fé. E nós temos essa promessa do poder para quê? Para nos dar a responsabilidade de testemunhar. É isso que Jesus está trazendo para nós aqui nesta manhã. Nós vivemos hoje num mundo complexo, um mundo que, meus irmãos, não vai melhorar mesmo. Porque não sou eu que sou pessimista, é porque a Bíblia já diz que os tempos só vão piorando. Moralmente, um mundo que está desmoronando, sabe, economicamente, ambientalmente, o mundo cada vez mais confuso, a sociedade em si, eu nunca vi uma sociedade. Então, se você entra ali nos vídeos da vida, você vê coisas de maluco. Gente que quer ser cachorro, gente que está fazendo não sei o quê, gente que está tirando os cílios, não sei, querem se transformar, eu não sei. É um negócio de ET que estamos vivendo aqui. E isso não vai melhorar. E eu vou lhes dizer uma coisa, meus queridos, também tenho me dedicado muito a tentar compreender as coisas da vida. As pessoas às vezes me perguntam, Caleia, por que você estuda muito e tal, não sei o quê? Eu falo, é só porque eu quero saber qual é a dúvida do ser humano. Eu não entendo o que eles, sabe, ando com um monte de filósofos e etc e tal, e pessoas que sabem das coisas, mas tanto mais eu leio ou converso com essas pessoas, eu entendo que a única esperança é Jesus. Eu não tenho dúvidas disso. Já já conversei com gente que metida alto-intelectual e tal, aquela gente que cientistas e tudo mais, e falam aquela coisa bacana. E é muito bom a ciência, eu sou cientista, gosto de ciência, amo. E eu fico lá conversando com essa gente e tal, mas como é que é? E é bonito para eles, alguns deles metidos a ateus. Eu não creio em Deus, porque Deus não sei o quê, papapá. Aí chega num ponto que ele mesmo todo se embola e de repente você olha e você fala, só Jesus na causa. Não vale a pena, só Jesus na causa. É por isso que não importa onde eu vá, o que eu faça, eu só quero servir a Jesus, porque Ele é a única esperança para todo aquele que crê. Aleluia! Então, e como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso a partir de levar as boas novas a todas as pessoas do mundo, que inclusive é a missão da nossa igreja. É uma questão de amor ao próximo, é uma questão de cuidar da eternidade das pessoas, onde as pessoas vão passar a sua eternidade. Isso tem que te incomodar. Onde é que meu vizinho vai estar na eternidade? Isso precisa incomodar. Então, quero rapidamente passar com você aqui essas dicas para ficar no nosso coração nesta manhã, para amar as pessoas no mundo. Fala, mas como é que eu vou amar? Não tem segredo para amar. Amar não tem regra. Então, só quero dar umas dicas. Primeiro, creia na autoridade e poder do Espírito Santo. Mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Não é uma obra solo. Não é você que diz, eu sou o cara, eu tenho o dom de evangelista e tal, eu sou missionário e, portanto, eu vou lá e vou mandar. Não funciona assim, meu irmão. O que funciona é que a gente crê no poder que há em nós por meio do Espírito Santo, e Ele faz a obra por meio de nós. Porque evangelizar e pregar o Evangelho não é uma missão banal, é uma missão espiritual. Você está saqueando o reino das trevas. Satanás, tudo o que ele quer é se apossar da vida daqueles por quem Jesus Cristo morreu. Ele quer que quanto mais pessoas vão com Ele ao inferno, melhor. A missão de Satanás é destruir a imagem de Deus nas nossas vidas. E no final, levar todos para o caos do lago do fogo com Ele. Então, quando você vai anunciar, você vai para uma nação, você vai para um bairro, você vai falar para a sua vizinha, você está, na verdade, mexendo com o mundo espiritual. Portanto, você não pode ir por você mesmo. Você tem que compreender que o poder de Deus que há em você tem que estar contigo. Então, primeiro, para amar essas pessoas, creia. Você tem que crer e acreditar que este poder está com você, já há autoridade, e por isso você tem a ousadia de falar de Jesus. Amém?
Evangelizar é uma obra divina. É uma obra divina, não é uma canção qualquer, é uma obra de Deus. Segundo, para amar as pessoas no mundo, entenda a abrangência do testemunho do Evangelho. Atos 8:8. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Nós vamos dividir esse texto em duas partes. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria. Jerusalém, toda a Judeia e Samaria, vamos contextualizar, é tipo assim, eu venho aqui pregar e minha esposa está sentada ali e ela fala assim, quero só ver o que ele vai falar. Eu falei para ele, para a gente ir visitar aquela nossa vizinha, ele ficou aí, eu tenho muita coisa para fazer, eu não vou. Agora ele está falando de amar a comunidade. Olha só, até parece que vai ver ela em casa. Tá? Essa é a nossa testemunha em Jerusalém. A minha Jerusalém é a sua casa, são as primeiras pessoas suas. Esse o seu esposo, a sua esposa, e já está inundada pelo seu amor. A primeira pessoa que nós evangelizamos são os da nossa casa. O problema é que a gente sai correndo para ir, quero ir para a África, mas a sua casa ainda está perdida. Primeiro é em casa, é na vizinhança, na comunidade e é depois lá fora. E aí eu estou andando e pegando, quando eu ando pela rua e estou sério, não estou com ninguém e tal, os meus amigos e a minha esposa dizem que eu ando meio bravo e pareço marrento e metido. Falam, por que você anda com os braços assim? Você é todo magrelo, anda com o braço assim, parece todo metido e com cara trincada. Eu falo, porque eu sou cabuloso. Por que vocês ficam me incomodando? Aí eles falam, mas não precisa andar, preciso sim, pô. Um cara é crente em Jesus, tem que andar com estilo. Tem que andar com estilo, tá? Não pode andar meio ruim e chegar lá, você já aceitou Jesus? Você já aceitou Jesus? É assim que tem que ser, não pode andar meio zoado. Então meus amigos ficam me incomodando com isso. E eu falo, tá tudo certo. Aí outro dia subimos lá no Uber, e o Uber, onde vocês vão? Eu fico em crise, irmãos. Eu já estou no Brasil há muito tempo. Faz quase, 18 anos ou alguma coisa assim. Estou no Brasil. Mas é um parto. Sempre que eu me encontro com alguém, na igreja ou lá fora, eu tenho que me explicar. Não é culpa deles, certo? Mas também não é minha culpa. Eu já estou aqui. Então eu subo no Uber, na hora que eu começo a falar, de onde vocês são? Ai, Jesus. Então, como eu já fico, eu falo, eu sou daqui mesmo. Eu já fico bravo. Aí a minha mulher pega e me blisca. Porque ela está preocupada com o testemunho. Eu falo, eu sei que a pergunta não é, sou daqui mesmo. Eu sei qual é a pergunta. Mas eu falo, sou daqui mesmo. Mas da onde você? Da Zona Sul, sou da Zona Sul. Mas o Uber não para de falar, continua falando. E não sei o que e tal. E a minha mulher já entra no meio. Não, nós somos de Angola. Não é para falar, nós somos de Angola. Ele nem sabe onde fica Angola. A minha mulher tem que se explicar. Eu falo, para que falar para todo bendito irmão que você é de Angola? Aí você fala, eu sou de Angola, e fala, dos Estados Unidos? Não, de Angola. Do Haiti? Não, de Angola. Ela é legal? Não, de Angola. Ele não sabe nem onde fica a capital do Brasil. Ele não sabe, não precisa gastar tempo com ele, se explicando. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que policiar, por isso ela me blisca. Por quê? Porque aquele irmão pode ser um irmão. O pior é que 2 vezes foram um irmão. E o irmão continuou, esse Uber que não parava de falar, continuou lá. E não sei o que, sabe? Vocês já conhecem uma igreja? Que igreja? Vocês vão à igreja? Nós, sim, a gente vai. Tem que ir, né? Tem que ir. E você conhece tem uma igreja legal, onde é que é? É uma igreja, se vocês puderem ir um dia, é uma igreja muito legal, grande, aqui na Dutra. Onde é que é a igreja? A igreja da cidade. Olha o Uber. Não te falei? Você fica com essa cara aí de marrento, agora olha só o testemunho, olha o testemunho. Eu disse, você é da igreja da cidade? Eu sou da igreja da cidade. Amém, Deus te abençoe. Você gosta de ser de lá? Eu gosto de ser de lá, é uma bênção. Vocês poderiam ir lá um dia, ia ser muito legal e tal, e não sei o que, aquela coisa toda.
Deus te abençoe, obrigado pelo Uber. Eu pago ou não pago o Uber? Como é que fica? A verdade é que nós temos que ser testemunhas primeiro aqui. Eu sei que muitos de nós, às vezes, quando vemos vídeos da África, ficamos emocionados. E a gente levanta a mão e fala, eu quero ir para a África. E isso é muito legal. Eu sirvo na Inspire África e tem sido um momento extraordinário. E nós precisamos de pessoas que sirvam com a gente. Não com a prepotência de que nós vamos lá para evangelizar a África. Para falar a verdade, Cristo já chegou na África há muito tempo. Tá? E olhem só como Jesus chegou muito antes do que os irmãos imaginam na África. Lembram quando Filipe evangelizou o eunuco? O eunuco era africano. O eunuco foi para a África e ele lá evangelizou a África. Tá? Então não fiquemos com essa prepotência de achar, os europeus tal, e levaram lá o evangelho. Tem essa parte, mas Jesus já tinha ido há muito tempo. O que nós temos que sentir é sermos privilegiados de que Deus use a nossa vida para abençoar um povo irmão, seja na África, seja na Europa, seja na América. E nós não vamos à África porque eles são pobres, coitadinhos, e nós vamos lá. Nós não vamos lá para montar em cima dos africanos. Nós vamos lá para dizer, nós amamos vocês, somos um povo só. Eu estou aqui porque eu quero semear um pouco de mim na vossa vida, assim como Cristo semeou na minha vida. É isso que temos que fazer. Aí vamos aos confins da terra. Vamos aos confins da terra. Aí continuaremos, sim, na segunda parte, somos testemunhas de Cristo até aos confins da terra. E quando você for àquelas nações, não chega lá, igual eu fico assistindo os missionários que vão comigo. Aí chega lá e encontra a criancinha, né, a criança suja, desculpem-me pela palavra, nós temos que falar, mas isso é normal, é biológico. Com ranho, comendo ranho e moscas. Aí você chega lá, que criança bonitinha. Não, irmã, não é uma criança bonita, é uma criança que está suja comendo ranho. Ela tem que tomar banho e ficar limpa. Você não precisa ficar lá na hipocrisia. Que criança bonitinha, que legal. E tira foto, depois vir aqui no Brasil e postar. Eu estive na África. Não, a criança está suja, ela precisa tomar banho. Não significa dizer que aquilo é um motivo de grande alegria. Tem que ir lá, dar banho na criança e falar, eu posso ajudar alguma coisa aqui e tal? Essa criança tem rio para dar banho, tem chuveiro, não sei, toma banho na bacia, não importa. Vai lá e ama a criança. Não é toda bonitinha. Não está bonita. Ela está suja. E seja claro com isso. E a gente fica maquiando a nossa missão, fica fazendo uns desenhozinhos na maneira como nós vamos pregar o evangelho. Aí a gente chega num pobrezinho e quer lá, você que se converter. Não, evangeliza um rico. Porque quando ele se converter, ele vai te dar carona no Porsche dele, vai te levar para comer no restaurante lá japonês. É bacana esses ricos aí. Esses ricos têm que se converter, meu. Eu quero andar com os ricos, não quero ficar mandando com os pobres, só toda hora me levar lá para a África. Tem algum rico aqui que quer se converter hoje já, em nome de Jesus? Esta é a nossa abrangência. Terceiro, entenda a urgência da missão. Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Dos 5 propósitos da igreja, evangelizar é o único que tem prazo de validade. O nosso pastor já costuma nos ensinar muito isso, né? Ele tem um senso de missão muito urgente. Então, o pastor Carlito não perde tempo. Viajei com o pastor Carlito para Angola, para Moçambique. Pastor Carlito não perde tempo. E o que ele está fazendo com a gente aqui, meus irmãos, acreditem, só acompanhem. Esse homem sabe o que Deus lhe entregou nas mãos e sabe o que ele tem que fazer. E quando eu vi ele na África, o seu engajamento com a África, com a palavra, com as pessoas, com tudo que ele estava fazendo, ele não chegava lá cumprimentando as pessoas e passava álcool na mão. Não, ele não fazia isso igual alguns outros faziam. Cumprimenta um irmão e depois passa álcool, bem na frente do cara lá, me fazendo envergonhar.
né? E tal. Mas ele era um homem que abraçava, que ia, que falava e já resolvia problemas, já conectava as pessoas, porque tinha um senso. O mundo que ele conectou de gente para cumprir a missão de Jesus, vocês não têm ideia. E eu vejo aqui é isso, vão e façam discípulos. Ele está fazendo discípulo de um aqui, fazendo discípulo de outro ali, e todos estão se conectando, e o amor de Deus está sendo espalhado por toda a nação. Mas este é um mandamento, é o mandamento do Senhor, não é uma sugestão, não é um conselho, não é um encorajamento, é um mandamento. Então, se nós não formos, nós estamos, na linguagem do Caleia, fale assim, lascados. Nós estamos lascados. Mas não é lascados, é lascados. Porque aí estamos bem lascados se a gente não cumprir a missão que nos foi dada. O Evangelho não é apenas para a nossa transformação individual, mas também para a comunidade. E o mundo já sabemos e já ouvimos que ele precisa de Cristo. E essa é a nossa grande comissão. Grande comissão que é uma ordem, mas que traz esperança. Traz esperança porque ela traz a autoridade dos céus na terra, para a terra, para todos os lugares. Nós não estamos sozinhos, nós temos apoio do Rei. Isso é que é bacana. Há vezes que nós não fazemos a obra ou fazemos com pesar, porque achamos que Deus não está com a gente. Às vezes quando você prega o Evangelho, ou quando você é uma pessoa fiel, por meio do seu comportamento, da sua vida, você prega, né? Porque já disse o sábio, no que depender de vós, né? Pregue o tempo todo. E quando for necessário, use palavras. Então nós pregamos com tudo que nós temos e somos, mas nós também pregamos com as palavras. E às vezes você está entregando tudo o que você é, mas por causa de você estar sendo um grande missionário, você é retaliado. Porque eu acabei de falar lá no início que evangelizar e missões é uma obra divina. Nós não vamos pela força do braço. Nós temos que orar, ser revestidos do poder do Espírito Santo. E só que às vezes é difícil. E quando a dificuldade vem, você está no campo missionário, você começa a chorar, você fala, Deus, não é para eu fazer isso, o que eu estou fazendo aqui? É muito difícil. Essas crianças sofrem demais. Esse povo, esses políticos, como é que é possível um país tão rico? Como é que essa corrupção? Você fica doido. E você quase que quer se tornar um revolucionário. Eu fico em crise quando eu vou para a África, porque eu tenho outras relações com a África. Eu vim da África, eu nasci na guerra, vivi na guerra, vim num país, enfim. Então eu tenho uma relação muito mais complexa com a África. E às vezes eu falo, não quero saber disso. Eu quero ficar no Brasil de boa, nem sei o que eu estou fazendo aqui, eu fui ao Brasil. Não sei o que estão me mandando aqui, cara, eu já saí dessa parada. E agora ficam me enviando aqui. Eu quero ficar no Brasil, lá, água de coco e tudo mais, sabe? Churrasco. Aquela vida é maravilhosa, umas irmãs aqui, outros irmãos ali, uma musiquinha. É nós. Por que eles querem me levar para essa vida? Por quê? Porque lá é difícil. Mas sabe qual é a promessa que nós encontramos aqui? Estou convosco. Eu estou convosco. Todo o tempo. Nós não estamos sozinhos. Temos apoio do Rei dos Reis. Quando você for para o seu vizinho, você não está sozinho. Lá na sua casa, os filhos difíceis, seja o que for, família difícil, você não está sozinho. Mesmo que sua família difícil ainda não está convertida no Senhor, você não está sozinho. Deus está com você e está dando poder sobre sua vida. E você será um testemunho vivo para a sua casa, para a sua família, para as comunidades e para as nações. Aleluia, aleluia. Quarto, entenda o chamado global ao discipulado. Vão e façam discípulo de todas as nações. Vão e façam discípulo de todas as nações. Fazer discípulos é todos os dias. Discípulos são aqueles que seguem e aprendem e obedecem a Cristo. O amor está completamente vinculado à obediência. Amém? Não adianta dizer que você ama se você não
obedece. Jesus mesmo falou isso lá em João. Vocês me amam, então façam o que eu digo. Como eu falei também no início, a gente fala que ama, mas a gente não cumpre. Então, se nós amamos a Deus, e Deus nos deu uma ordem, significa que nós temos que ser obedientes a essa ordem. E a ordem é, façam discípulos. Mas a pergunta é, quantos discípulos você já fez desde que você conhece a Jesus? Quantos discípulos você já fez desde que você conhece a Cristo? Alguns não fazem discípulos, alguns fazem correligionários. Gente que segue ele mesmo. Ele chama meu discípulo, mas coopta a pessoa para que faça tudo o que ele quer. E ainda usa o argumento da honra. Tem que honrar. Não é para honrar você, tio. É para honrar o Senhor. Você faz discípulos. Discípulos do Senhor Jesus. Você é um instrumento. Você não é um cooptador das pessoas. Pessoas pertencem a Jesus. Então, eles têm que ser seus imitadores se você for um bom imitador de Cristo Jesus. Paulo nos ensina isso. Então, seja um bom imitador de Cristo para que o seu discípulo seja um bom imitador de Cristo por meio da sua vida. Mas não deixe de gerar discípulos do Senhor. Não deixe de gerar, porque o Evangelho é uma mensagem para todos. Por isso você faz discípulos para todas as nações, em todos os lugares. E por último, creia na promessa da presença. Acabamos de falar aqui, nós não lutamos sozinhos, nós temos a companhia e o auxílio do Senhor sempre. E assim, a consciência da presença de Jesus precisa estar com a gente o tempo todo. O Espírito Santo está com a gente. O Evangelho não é uma mensagem a ser mantida em segredo, mas é uma verdade a ser compartilhada com alegria e com urgência. Você não pode guardar a mensagem que você recebeu. Primeiro, ela não é sua. Não é sua, ela só passou por você. Agora você pega e corre e espalha para o mundo, para as pessoas que querem ouvir. Se ela foi boa para você, ela precisa ser boa para os outros. Então não guarde aquilo que Deus te deu de graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas isso não veio de vocês, é um dom de Deus. Não veio de você, para que você não se ache. Então não fique guardando a mensagem. Quando sair daqui hoje, a primeira árvore que você encontrar, já pregue a palavra. Deus te ama, eu também te amo. E se ele tiver com fome quando você falar eu te amo, paga uma marmita para ele. E aí você demonstra o amor na prática. Este é o amor que se espalha. É o amor em movimento. O Evangelho não é uma mensagem para ser mantida em segredo. A igreja tem a responsabilidade e o privilégio de levar a luz de Cristo para todos como resposta. E a grande verdade é que Ele está com a gente. Ele está com a gente. Ele nos ama. Ele nos amou primeiro. Sabe, meus irmãos, eu nem mesmo crente queria ser. Na verdade, eu nem gosto de crente. Eu nem sei porque eu sou crente. Os crentes são chatos. Crentes, meu Deus, os crente, eu não sei, negócio de crente, gente. Vocês acham que eu queria ser crente? Não. Eu estava lá bem, fumando gasolina, perdido, andando com a minha K47, querendo me matar o tempo todo. Toda a comunidade dizendo que eu ia ser um assassino, ia ser perdido. Era legal, eu me sentia poderoso. Perdido naquele mundo, sem pai, sem mãe, sem futuro, sem vida. Eu nunca pensei que fosse estar aqui na frente dos irmãos e conhecer gente tão maravilhosa, tão linda, e ser tão abençoado numa igreja tão abençoada. Tudo que tinha para mim era a morte, como os meus familiares e amigos morreram, e muitos deles sendo comidos por cachorro. E isso choca, né? Eu estou falando desse jeito para não chocar vocês, para não ficar contando as profundidades das coisas. Não vale a pena. Mas eu tive família que não teve a oportunidade de ser enterrada e que foi comida por cachorro. E eu poderia ser simplesmente uma dessas pessoas.
No entanto, eu não fui. Sabe por que eu não fui? Porque Ele me amou primeiro. Ele tinha um propósito para a minha vida. Ele me alcançou naquele lugar. Ele disse: Caleia, eu te amo. Ele levantou alguém para me amar. Inclusive alguém que saiu desse país para ir naquele país para me discipular. E discipular um menino que não tinha futuro, que ia ser assassino. E aquele menino que ninguém sabia o que ia ser, aquele menino naquele país veio de novo para este país e se torna alguém com vida, com futuro, com formação maravilhosa, com glórias, etc. Com família, com tudo isso. E principalmente com a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com estes irmãos e com todos os irmãos ao redor do mundo. Isso só o amor de Deus pode fazer. Só o amor em movimento, só quando nós nos colocamos em Deus como mão do Senhor, fala: Deus, eis-me aqui, usa a minha vida, eu não tenho tudo, não tenho nada, eu sei que às vezes é difícil, mas Pai, esse mundo eu não quero ficar, sabe, nessa vida fútil. Ai, fui para Miami, ai, fui para Orlando. Orlando não está com nada, vai causar legado na África, na Europa, na América. Isso é legado, vidas estão sendo transformadas. Miami é só para comprar essas suas marcas da Gap, da Michael Kors. Isso aí é tudo feito lá no Bangladesh e com mão escrava, e você está todo aí: ai, amiga, eu comprei a minha bolsinha e não sei o que, eu estive em Miami, sabe? É legal, isso é legal, mas é fútil. Você tem que ir e pregar, falar: ai, amiga, eu evangelizei uma criança, ela aceitou Jesus, essa criança agora estudou. Eu paguei uma bolsa de estudo num menino que não tinha como pagar os estudos dele. Olha só, agora ele está aqui. Hoje eu sou um PhD, mas muitas pessoas andaram à minha volta e me seguraram. O Caleia que estamos falando, eu sou um PhD, que muitas pessoas nesse país me seguraram, me apoiaram e tal e tal. Não existem muitos PhDs por aí, tá? É difícil ser PhD. Mas o menino que ia ser assassino é PhD. Porque umas pessoas que se largaram disseram: você veio de onde? Veio da Angola? Que bom, vem cá, quero te ajudar, você está passando necessidade, vem cá. Você tem aí uma cesta básica, vem cá. Ai, não pagou faculdade, vem cá. E agora eu estou aqui, porque as pessoas não foram para Miami. Elas preferiram ajudar um irmão que aqui está com vocês. Vamos para as nações, vamos pregar o Evangelho. É isso que Ele quer. Deus me amou, Deus amou você. E se você está aqui, seja pela primeira vez ou você já tem vindo por aqui, a mensagem é para você também. Deus amou você. Deus quer abraçar você nesta manhã. Deus quer te dar a salvação. Ele quer tirar você do marasmo que você está. Ele quer te dar uma nova vida, assim como Ele fez comigo. E não importa, Ele ama você. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas
Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.